O caso Elise Matsunaga refere-se ao assassinato de seu marido, Marcos Matsunaga, ocorrido no ano de 2012, no estado de São Paulo. O crime, marcado por sua brutalidade e repercussão midiática, envolveu a morte por disparos de arma de fogo, seguida de desmembramento do corpo. Elise alegou legítima defesa e sofrimento de violência psicológica, enquanto a acusação sustentou a tese de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O caso gerou debates intensos sobre violência doméstica, psicológica criminal e influência da mídia no judiciário, tornando-se um marco para discussões éticas e técnicas do direito penal brasileiro. Passando adiante, gostaríamos de agradecer em nome da FAP e da direção os convidados aqui presentes, doutora Daniela, doutora Ana Paula, o esposo, aos professores presentes, aos familiares, aos alunos que estão presentes e também aos familiares dos alunos que estão aqui para prestigiar esse momento. Um reconhecimento especial também para a professora Fernanda Aparecida Lisboa Porcel, responsável pela supervisão deste projeto, e a todos os alunos do curso de Direito, cujo engajamento transforma este evento em uma verdadeira imersão forense. Sobre o evento de hoje, este júri simulado não é apenas uma atividade acadêmica, mas uma ponte entre a teoria e a prática. Aqui, vocês exercitarão habilidades essenciais, argumentação, análise de provas, ética profissional e também o principal, oratória. Cada detalhe foi planejado para refletir os desafios reais da carreira jurídica, preparando-os não apenas para provas, mas para a vida profissional. Palavra final agora. Que esse seja um espaço de aprendizado, reflexão e crescimento coletivo. Que os detalhes de hoje inspirem futuros advogados, juízes e promotores a buscar sempre a justiça com excelência e humanidade. Enfim, agora sim, o momento tão esperado. Declaro oficialmente aberto o 5º júri simulado da FAP-Uniesp 2025 e que comecem os trabalhos e que vocês recebam daquela maneira calorosa, com salva de palmas, todos os participantes desse júri, sob os cuidados da professora Fernanda. Pode vir os alunos que vão representar acusação, defesa. Vamos receber com a salva de palmas. Boa noite a todos. Está aberta a sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Presidente Epitácio. Peço a todos que permaneçam em silêncio durante os trabalhos. Hoje será julgado o processo que figura como ré a senhora Elise Araújo Kitano Matsunaga, cometido em face de seu esposo, o senhor Marcos Kitano Matsunaga, fato ocorrido em 19 de maio de 2022. Eu vou passar agora a fazer o sorteio dos jurados. Então, à medida que os senhores jurados forem sendo selecionados, os senhores, por favor, levantem e tomem os seus assentos, ok? Aqui já estão todos os nomes dos possíveis jurados, tá? Nós estamos com 15. Menos de 15, nós não podemos iniciar o conselho de sentença. Então, nós já temos 15, nós iremos fazer o sorteio, e, na medida que todos forem sendo selecionados, levantem para que a acusação e defesa verifiquem. Caso eles dispensem, os senhores poderão permanecer sentados. Camille Pessoa. Acusação, aceita? Defesa, aceita? Sim? William Dib. Aceita? Aceita? Por gentileza. Wagner Costa. Aceita? Pela defesa. João Henrique. Aceita? Leonardo Salvanini. Sim? Jennifer Nobre. Riane Vieira. E a última. Gabriela Macena. Pode sentar. Agora nós passaremos ao juramento dos jurados. Tá bom? Os senhores podem se levantar. E, na medida em que eu for falando, os senhores falem, assim eu prometo. Que não poderão participar do júri marido e mulher,
ascendente e descendente, sogro, sogra, genro e nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tios e sobrinhos, padrastos, madrastas e enteados. Não é o caso aqui, ok? Nesse momento, eu vou pedir para que os senhores jurados analisem o caso com imparcialidade e que deem a decisão de acordo com as consciências e com os ditames da Justiça. Já de mãos erguidas, então, eu gostaria que os senhores respondessem, assim eu prometo. Okay. Podem se sentar. Na cadeira dos senhores, os senhores já têm uma cópia da denúncia. Okay? E aqui também estão as cópias de algumas provas, e os senhores pode passar lá para eles, por favor? Por gentileza, oficial de justiça, pode pedir para que a ré entre? Seu nome, por gentileza? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Sua profissão? Enóloga. Enóloga. Senhora Elise, a senhora sabe o motivo pelo qual a senhora está aqui, correto? Sim. Sim. Nesse momento, eu vou pedir para que o policial penal retire as algemas da senhora, mas advirto já que, a qualquer momento, durante a explanação da acusação e da defesa, que a senhora não se manifeste, porque qualquer tipo de movimento brusco, a senhora será algemada novamente. Tá bom? Peço para que a senhora aguarde ali após a remoção das algemas e o policial penal aguarde ao lado também. Ela vai sentar ali naquela cadeira. Nesse momento, nós vamos passar ao aos depoimentos das testemunhas. Quem que vocês gostariam de ouvir primeiro? A acusação? Nós podemos chamar o delegado? Por gentileza, o delegado de polícia. Boa noite. Seu nome, por gentileza? Boa noite, Diego. Qual a profissão? Delegado. Delegado de polícia. O senhor está sendo ouvido nessa noite na condição de testemunha e tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Ok. Com a palavra, a acusação. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, o senhor pode relatar como teve início a investigação e quais foram os principais indícios que levaram Elise Matsunaga como suspeita do crime? Doutora, as investigações tiveram início após o desaparecimento do Marcos. As investigações tiveram início após esse desaparecimento. E a questão dos indícios foi quando houve controvérsias nos relatos da Elise, também com a questão das câmeras de segurança do edifício. E durante essa diligência que o senhor fez no apartamento, o que chamou mais a atenção da equipe policial no comportamento e nas alegações da acusada? Doutora, com relação ao comportamento, inicialmente foi visto um comportamento muito frio da parte da acusada diante do desaparecimento do próprio marido. Chegando na cena do crime, doutor, o senhor percebeu se foi alterado alguma coisa, se foi mudado alguma coisa na cena do crime? Doutora, de fato, teve sim alteração na cena do crime, como questão de organização e até uma certa limpeza no ambiente. Essa limpeza que o senhor está falando, quais foram as provas materiais colhidas durante a investigação e o que elas indicaram? Teve algum indício de autoria do crime da senhora Elise Matsunaga? Doutora, na cena do crime, a gente colheu material aí DNA, né, indício de sangue no ambiente. Também a questão, quando eu estive no local, um coturno que ela estava usando, aparentemente no dia, que estava com um pouco de barro, e também a questão que foi vista do saco de lixo, que era um saco de lixo diferente e que não é muito comum de se ver nas casas. Então, para que todos entendam, o senhor pediu para que ela pegasse a bota, colocasse em um saco de lixo, e esse mesmo saco de lixo foi o que ela utilizou para o esquartejamento, é isso? Isso mesmo, doutora. Durante o interrogatório, a acusada apresentou versões diferentes dos fatos? Se sim, quais foram as contradições que o senhor observou? Doutora, inicialmente ela apresentou uma história
Em seguida, conforme foi aparecendo alguns indícios que de fato foi ela que cometeu o crime, ela sim mudou essas histórias, alegou até a questão da legítima defesa e, posteriormente, ela, quando foi visto a questão do crime, ela acabou confessando. O senhor pode repetir? Ela fez o quê? Ela acabou confessando o homicídio. Confessando o homicídio. Houve sinais de que a acusada tentou dificultar as investigações, ocultar algumas provas do crime, por exemplo? Teve sim, doutora. Da mesma forma, falou a questão do esquartejamento e essa distribuição das partes do corpo, o que dificultaria a investigação policial. Com base nos laudos periciais, é possível afirmar se houve mais de um disparo de arma de fogo? E a que distância esse disparo foi feito? Doutora, no laudo pericial consta um disparo de arma de fogo a curta distância. Um disparo a curta distância. Perfeito, isso mesmo. A polícia encontrou alguma motivação para o crime? Alguma coisa que se envolvesse ciúmes, interesse financeiro, conflitos conjugais? O senhor tem conhecimento? Doutora, com o decorrer da investigação policial, ouvindo algumas testemunhas, foi visto que havia, sim, conflitos no relacionamento, conflitos entre o casal, questão desse interesse financeiro também, desde o início do relacionamento. Então, de fato, sim. Na sua avaliação técnica, os elementos colhidos durante a investigação indicam um crime cometido sob forte emoção ou frieza e organização por parte da autora? O senhor pode responder? Doutora, como delegado e numa ótica humana, de fato, eu posso dizer que teve, sim, a questão de um forte abalo emocional no momento do crime. O senhor acha que teve ou o senhor afirma que teve? Doutora, eu acho que teve. Ok. Muito obrigado, doutor. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, excelência. Boa noite, eu queria cumprimentar todos os do júri. Boa noite. Boa noite também à promotoria. Boa noite, senhor delegado. Boa noite, doutor. O senhor está bem? Tudo bem com o senhor? Maravilha. Também estou muito bem. Bom, vamos lá. Delegado, eu gostaria de saber se, em algum momento da investigação, o senhor chegou a constatar alguma prova concreta que pudesse indicar um crime premeditado por parte da minha cliente. Doutor, a única prova concreta que a gente tem que poderia indicar esse crime premeditado foi a questão de uma serra elétrica que ela comprou, usando a motivação que usaria essa serra elétrica para abrir caixas de vinho. Mas, de fato, fora essa prova, nenhuma outra foi encontrada. O senhor concorda, então, que a serra elétrica comprada ela tinha outra utilidade para ser usada no âmbito do dia a dia da minha cliente? Doutor, vendo os fatos e a situação no momento que essa serra foi comprada, sim, diria que teve outras intenções. Perfeito. O senhor, por acaso, teve acesso às imagens que foram colocadas nos autos sobre a traição da vítima, da violação do matrimônio? Tive sim, doutor. Tive acesso às imagens. O senhor comentou com a promotoria que a cliente teve uma reação fria no momento, no início das investigações. Como seria essa reação fria? Doutor, essa reação fria a gente consegue observar pela questão da situação do próprio marido estar desaparecido. Por causa dessa situação, eu vi certa frieza no comportamento dela. De que forma? O senhor poderia explicar? Muito calma, doutor. Muito calma. Mesmo ali o marido desaparecido há dias, ela ainda manteve ali uma certa calma no começo. Certo. O senhor também disse que, durante a investigação, constatou alguns possíveis desentendimentos, brigas do casal, e que o senhor ouviu testemunhas. Que testemunhas foram essas? Doutor, a gente ouviu as testemunhas que são as pessoas mais próximas do casal, né? Como alguns amigos e também a própria babá que trabalha com eles, né? Foi visto que sempre foi um relacionamento conflituoso. Brigas constantes, então? Exatamente. Muito bem. A defesa não tem mais perguntas. Pode chamar a segunda testemunha, o irmão do senhor Marcos, o senhor Matheus.
Boa noite. Seu Boa nome, noite. por gentileza? É Mauro Matsunaga, Ok. Senhor Mauro, o senhor é o quê da vítima? irmão. O senhor é irmão. Então, o senhor será ouvido como testemunha, porém não testemunha compromissada. Com a palavra, a acusação. Boa noite, senhor Mauro. Boa noite. Meus sentimentos pela sua perda. O senhor poderia descrever como era a personalidade do seu irmão, Marcos? Ele era uma pessoa agressiva, pacífica? Como que ele era no ambiente familiar? O Marcos, ele era uma pessoa pacífica, tranquila e muito dedicada à família. Ele nunca foi agressivo com ninguém. O senhor tinha conhecimento de conflitos frequentes entre Marcos e Elise? Já chegou a presenciar alguma discussão deles, por exemplo? Sim, já cheguei a presenciar algumas discussões onde aparentava que ela era agressiva e controladora. Isso ficava claro para vocês que ela tinha essa personalidade. O Marcos comentou com o senhor se pretendia se separar da Elise e assim as dificuldades que eles tinham no casamento? Ele chegou a comentar comigo algumas vezes sobre a dificuldade e os conflitos que estavam acontecendo sobre o relacionamento e comentou que pretendia seriamente se divorciar dela. A sua família, como que era o relacionamento deles com Elise? Eles eram próximos dela? Não, não era próximo. Tinha muita tensão e ela era sempre distante e isso trazia um desconforto para a nossa família. Como a família foi comunicada sobre o desaparecimento de Marcos? Como vocês reagiram ao saber que Elise tinha confessado o crime? Fomos avisados pela polícia que ele tinha desaparecido, ficamos angustiados. E quando descobrimos que Elise tinha confessado, ficamos em choque, pois não esperava que ela seria fria desse jeito. E após o crime, antes de o senhor saber e de toda a sua família saber que o seu irmão tinha sido assassinado pela Elise, o senhor teve contato com ela e como que ela se comportou durante esse período que o seu irmão encontrava-se desaparecido? Sim, tinha contato com ela. Parecia que ela não tinha sentimento, estava fria. E isso foi impactante para a gente, porque ela não estava dando falta, ou senão preocupada. Muito obrigada. De nada. Boa noite, seu Mauro. Boa noite. Meus pêsames pela sua perda. Seu Mauro, eu gostaria de ser bem objetivo nas minhas perguntas. O senhor falou muito sobre o seu irmão. Queria saber se o senhor sabia, tinha conhecimento de que ele também mantinha relações extraconjugais. Sim, sabia. Sabia que ele tinha um relacionamento fora do casamento. Certo, perfeito. E o senhor disse também que a minha cliente, ela já tinha tomado atitudes, já tinha sido agressiva no meio de vocês. O senhor se lembra de um caso específico? Era muito comum, a partir do nascimento da filha, que esses conflitos começou a ser mais frequente. Um encontro familiar acontecia direto, principalmente quando se tratava da criança. Os conflitos eram frequentes, mas que tipo de conflito? O que acontecia? Ciúmes, para cuidar da criança, birra dela também, às vezes. Queria fazer barraco, escândalo, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. O senhor considera traição um motivo plausível? Não. Não considera? Não. O senhor teve acesso, depois, ao relato da minha cliente sobre essa traição? O senhor sabia que ela sabia? Sim, eu vi no depoimento. E como foi a reação dela? Como ela reagiu ao saber que estava sendo traída? Ela agiu com tristeza, ficou abalada e ficou angustiada. Isso provocou uma grande influência nela? Sim. Perfeito. Bom, sem mais perguntas. Obrigado, senhor Marcos. Obrigado. Por gentileza, pede para entrar a testemunha Natália. Boa noite. Seu nome, Boa por favor? noite. Natália, Sua profissão? acompanhante de luxo. Acompanhante de luxo. A senhora está na condição de testemunha e tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. A acusação está com a palavra. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo.
A senhora pode relatar como conheceu o Marcos e qual era a natureza do relacionamento que mantinham? Eu conheci Marcos em 2011 em um site de relacionamento. A gente tinha um relacionamento extraconjugal. Esse relacionamento era esporádico ou havia uma certa frequência, envolvimento emocional por parte dele? Era frequente, a gente sempre se encontrava, trocava mensagens, e da minha parte havia o sentimento emocional, e ele era bem carinhoso, aparentemente gostava de mim. Marcos oferecia presentes, dinheiro, te ajudava financeiramente? Sim, ele me dava presentes, me ajudava financeiramente, né, pagando o meu aluguel, e me dava alguns luxos também. A senhora sabia que ele era casado? Ou ele já chegou a comentar com a senhora sobre a Elise? Ele falou que era casado para mim logo no início e disse que o relacionamento deles estava desgastado. Ele demonstrava a intenção de deixar a esposa? Sim, ele falava que o relacionamento estava desgastado, que só não tinha se separado por conta da filha e da empresa. Sim, mas quando ele mencionava que ele tinha a intenção de deixar a esposa dele, ele em algum momento comentou com a senhora que gostaria de ter uma vida conjugal com a senhora? Sim. Ele chegou a expressar medo, preocupação, por alguma coisa que a mulher dele tenha descoberto? Sim, na verdade, ele temia bastante a reação dela, caso ela descobrisse a traição, né? Porque ela era bem ciumenta e controladora. Na época do crime, o relacionamento entre vocês ainda estava acontecendo? Estava forte? Sim. Uma última pergunta. A senhora acredita que o relacionamento entre vocês poderia ter motivado o conflito conjugal dele com a Elise? Sim, com certeza. Ele já tinha me falado que ela era ciumenta, que não sabia a reação dela, né, caso soubesse da traição. Mas eu não vi nenhuma briga assim, entre os dois que pudesse levar a essa situação. Sim. Muito obrigada. É a testemunha Maria Eduarda, por gentileza. Boa noite. Seu nome, por gentileza? Boa noite, Maria Eduarda. Qual a sua profissão? Guarda Civil. Guarda Civil. A senhora está aqui na condição de testemunha e tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Com a palavra, a acusação. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora poderia relatar como foi acionada para atender a ocorrência que resultou na localização dos restos mortais de Marcos Kitano Matsunaga? Sim, a gente recebeu um telefonema anônimo dizendo de uma possível suspeita de que haveriam restos mortais de uma pessoa humana em uma área de mata na região de Cotia. Fomos até o local e, após averiguar a área, nós confirmamos a presença dos restos mortais. Poderia me dizer em qual condições o corpo foi encontrado e qual foi sua impressão inicial da cena? O corpo estava em vários sacos separados, mas eles estavam próximos um do outro. A reação inicial é sempre de choque, né? Porque se tratou de um crime de extrema violência, mas o corpo estava em sacos próximos. As partes do corpo estavam visivelmente escondidas ou foram deixados em local de fácil acesso? Era uma área restrita, uma área de mata restrita, mas os sacos estavam com pedaços de folha e galhos por cima, que mostram uma tentativa de ocultação. Na sua experiência profissional, o modo como o corpo foi desmembrado e descartado indica o que sobre o perfil ou a frieza do crime? De acordo com a precisão dos cortes, demonstra um perfil de extrema frieza da parte do autor do crime. Sem mais perguntas. Boa noite. Boa noite. Quando vocês encontraram o corpo, houve
o isolamento da área imediatamente ou houve algum tempo antes da área ser isolada completamente? A área foi imediatamente isolada e a gente acionou a Polícia Civil em seguida. Durante o caso, você teve contato com a ré ou com a família ou com alguma outra pessoa envolvida no caso? Com a ré, acompanhando ela até a delegacia. Os indícios que você disse, que mostravam encobrimento dos restos, eles são claramente colocados ali ou eles foram feitos, poderiam ter sido naturais, por exemplo? Mostra que foi feito tudo às pressas, como se fosse uma ação de desespero. Sem mais perguntas, excelência. Senhora Maria Eduarda, muito obrigada. A senhora está dispensada. Obrigada. Agora nós passaremos à oitiva das testemunhas que são comuns do Ministério Público e da Defesa. Até o momento, nós estávamos ouvindo apenas as testemunhas de acusação. Então, neste momento, eu gostaria que entrasse a senhora Tatiane. Boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Tatiane. Qual a sua profissão? Sou babá. Dona Tatiane, a senhora tem o dever de dizer a verdade. A senhora está, nesse momento, na condição de testemunha e tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Tudo bem? Uhum. Com a palavra a acusação. Boa noite. Boa noite. Dona Tatiane, a senhora pode descrever como era o relacionamento entre Elise e Marcos no cotidiano familiar e se presenciou discussões entre eles? Era bem conturbado e, sim, eu presenciei algumas discussões. Senhora, isso contribuiu para uma tomada de decisão da ré em cometer o crime? Eu não tenho como te dizer isso. Nos dias que antecederam o crime, a senhora notou alguma mudança no comportamento de Elise? Algo fora do comum? Estava mais nervosa, mais ansiosa. Perfeito. A senhora estava presente no dia do crime ou teve contato com Elise logo após o ocorrido? Como ela se comportava? Sim, eu tive. Ela estava mais nervosa, mais ansiosa, assim, estava se forçando a ser natural. Perfeito. Ela chegou a comentar com a senhora sobre alguma desconfiança de traição ou conflito com o marido? Sim, ela desconfiava que estava sendo traída, ela tinha medo de ser substituída. E nisso, como que era a reação? Seja mais detalhada, por gentileza. Ela ficava nervosa, assim, de saber que poderia estar sendo traída, mas, no geral, ela chorava. Perfeito. Ela demonstrava algum tipo de ciúme excessivo ou possessividade em relação a Marcos? Sim, ela tinha bastante ciúme, ela era bem controladora. Depois do desaparecimento do Marcos, a Elise apresentou algum comportamento estranho, como inconsistência de atitudes ou alguma explicação confusa? Sim, ela estava bem inconstante, né, quando falava de onde ele poderia estar, estava mais nervosa. Tentando ocultar. Não sei. A senhora viu ou soube se Elise comprou algum objeto incomum dias antes do crime, como malas ou ferramentas? Não incomum. Ela comprou mais malas, né? Eles viajavam bastante, só comprou mais. Perfeito. Sem mais. Boa noite, dona Tatiane. Boa noite. Bom, eu queria perguntar para você, como você era babá, tinha convívio com o casal, eu queria saber como era a relação entre a Elise e a filha dela, e a filha do casal. A dona Elise era uma mãe maravilhosa, muito amorosa, participava de tudo da rotina da filha, fazia questão de estar sempre presente. Era uma mãe muito amorosa mesmo. A neném era o centro do universo dela. Certo. E a promotoria perguntou sobre o relacionamento entre a minha cliente e a vítima. Eu gostaria de saber se, em meio a alguma desses conflitos, se a senhora presenciou alguma ameaça por parte do Marcos Matsunaga pela minha cliente. Sim, eu presenciei, sim. O senhor Marcos teve uma vez, após uma viagem que eles fizeram, teve uma discussão no quarto e ele saiu batendo a porta e gritando, falando que sem ele ela não era nada, ela era uma ninguém
E com o dinheiro que ele tinha, ele tirava tudo dela. Ela chorava e tinha medo de perder a filha. Ele chegou a ameaçá-la, dizendo que iria tirar a filha, que iria deixar ela sem nada? Sim, ele chegou a dizer que ela ia voltar para o interior, com uma mão na frente e outra atrás, e que com os advogados da empresa ele tiraria a neném dela. E por parte da minha cliente, eu vi algum tipo de ação agressiva para cima do Marcos? Nunca vi a dona Elise sendo agressiva. Ela era calma, calma até demais em certas situações. Uma mãe cuidadosa e uma esposa preocupada? Sim. Sem mais perguntas, obrigado. Senhora Tatiane, a senhora está dispensada. Muito obrigada. Por gentileza, o detetive, o senhor Lucas. Seu nome, por gentileza? Lucas. Senhor Lucas, sua profissão? Detetive. Senhor Lucas, o senhor está aqui nessa noite na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Com a palavra, a acusação. Boa noite, senhor Lucas. Boa noite. O senhor foi contratado por Elise Matsunaga? Se sim, qual foi o objetivo da contratação? Sim, eu fui contratado pela Elisa e o motivo da contratação era para investigar suspeita de traição pela parte do marido. Isso demonstrou, da parte dela, consciência e não impulso. Consciência. Perfeito. Quais atividades o senhor realizou durante as investigações da vida de Marcos Matsunaga? Eu fiz um monitoramento dele. Eu segui o Marcos e registrei momentos suspeitos que ele teve, né? O senhor chegou a constatar alguma traição por parte de Marcos? Se sim, como essas informações foram documentadas? Sim, eu consegui registrar momentos do Marcos. Eu tirei fotos e registrei encontro suspeito dele e eu registrei tudo dentro de um relatório detalhado que foi entregue à Elise. No momento que o senhor entregou a Elise, qual foi a reação dela? Ela ficou bem abalada emocionalmente, fora de si. O senhor entregou algum relatório ou prova concreta à contratante, como o senhor disse, e a reação dela, então, foi estar abalada ao fato de descobrir que estava sendo traída. O senhor confirma isso a mim? Exatamente. Perfeito. Elise demonstrou interesse imediato em retaliar Marcos com as provas ou não? Ela ficou bem abalada emocionalmente, mas ela visivelmente queria confrontar o Marcos em algum momento. Então ela tentou, a reação dela foi de confronto. Ela ficou abalada, mas ela tinha claras intenções de confrontar o Marcos. Uma estratégia de dissimulação, seria? Pode-se dizer que sim. Com base na sua experiência profissional, o senhor acredita que Elise agiu de forma impulsiva ou que havia indícios do planejamento e premedição do crime? Pode ter sido uma premeditação do crime, já que ela tinha claras intenções de confrontar o Marcos. Então, não foi um resultado de explosão emocional, e sim uma premeditação na vista do senhor. Exatamente. Sem mais. Boa noite, detetive. Boa noite. Detetive, antes da contratação do senhor, o senhor teve conversas com a Elise sobre o que ela queria. Certo. Certo. Ela teve alguma reação já que demonstrava frieza ou ela estava emocionalmente abalada pela suspeita? Ela estava emocionalmente abalada pela suspeita. Depois da descoberta, depois da entrega do material, o senhor confirma que ela estava emocionalmente abalada. E essa emoção dela seria uma emoção que você já teria visto em outros casos ou foi uma reação fria? Não, foi uma reação normal de uma traição, né? Ela estava bem abalada, conforme eu demonstrei para ela os arquivos que eu entreguei para ela, e ela ficou bem abalada emocionalmente, conforme foi vendo toda aquela situação, né? E durante o acompanhamento do senhor Marcos, ele teve diversos encontros
com a amante. Houve algum destaque, algo que indicava que ele planejava deixar o casamento? Não. Sem mais perguntas. Senhor Lucas, muito obrigado. O senhor está dispensado. Nesse momento, nós encerramos os depoimentos e eu gostaria de saber se existe algum requerimento por parte da acusação? Por parte da defesa? Sem requerimentos. Então, neste momento, nós passaremos ao interrogatório da acusada, da ré. Senhora Elise, por gentileza, a senhora pode sentar aqui? Senhora Elise, a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. A senhora vai querer utilizar desse direito ou a senhora vai querer falar a respeito dos fatos? A senhora tem esse direito e, se a senhora permanecer em silêncio, nada será utilizado contra a senhora. Mas é o momento da senhora se utilizar da sua autodefesa e nos contar o que a senhora realmente deseja, se a senhora quiser contar alguma coisa. A senhora deseja falar? Sim. A senhora vai responder todas as perguntas ou de maneira seletiva? A senhora vai responder todas as perguntas da acusação e da defesa ou apenas da defesa? Todas as perguntas. Todas as perguntas? Então, vamos começar. Seu nome completo, por gentileza? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Sua profissão? Enóloga. Estado civil? Casada. Viúva. Ok, muito obrigada. Com a palavra, a acusação. Boa noite, senhora Elise. Boa noite. A senhora confirma que foi a autora do disparo que matou Marcos Matsunaga e que, posteriormente, desmembrou o corpo da vítima? Sim. Eu fiz isso, mas eu estava totalmente desestabilizada. Não tive a intenção de fazer isso. Conforme tudo foi acontecendo, eu não tive muito como agir de uma outra forma, não estava no meu estado emocional normal. Após o disparo, por que a senhora optou em ocultar o cadáver ao invés de buscar as autoridades ou até mesmo um advogado? Nós tínhamos discutido bastante, ele nunca tinha me tratado daquela forma, e quando eu vi... Desculpa, eu estou muito nervosa. Qual é a pergunta? Se eu disparei? Sim. Vou repetir a pergunta para a senhora. Após o disparo, por que a senhora optou em ocultar o cadáver? Desmembrar e ocultar, para ser mais claro, ao invés de chamar a autoridade ou até mesmo um advogado. Naquele momento, eu poderia ter feito 1000 coisas. Eu poderia ter feito 1 milhão de coisas. Eu cheguei a pegar o telefone para ligar para a polícia. Só que naquele momento eu iria ser presa, minha filha ela iria para um abrigo. Então, as coisas foram acontecendo, eu não tive a intenção de fazer isso. Certo. A senhora sustenta, então, que agiu de legítima defesa. Como explica, então, a compra, o preparo que a senhora fez dias antes? De comprar mala, comprar serra? A mala, nós viajávamos muito. Não comprei com essa intenção, não foi com esse intuito, jamais. Isso não faz parte das coisas que condizem a mim. Eu não comprei com essa intenção. Por qual motivo a senhora não acionou o socorro médico ou comunicou às autoridades imediatamente após o disparo? Infelizmente, ele já estava morto. Eu não sou médica, mas naquele momento ali do disparo, eu vi que ele não estava mais respirando. Então, não tinha porquê. Naquele momento, eu só pensava que ele era uma pessoa muito poderosa. Ele sempre falava isso, deixava muito bem claro isso para mim, que ele iria acabar comigo, que ele iria tirar minha filha de mim. Então, foi conforme eu fui agindo no momento. Não foi uma coisa assim, eu pensei e vou fazer do jeito que aconteceu. A senhora alega ter sido vítima de violência doméstica. Existe algum boletim de ocorrência, algum registro, um laudo médico ou alguma testemunha disso? Não, não existe nenhum boletim de ocorrência, mas tinha provas assim que a gente estava se dando bem ultimamente. Então, eu tinha muita vergonha da nossa relação, ele me humilhava muito, sempre deixando bem claro assim que eu não tinha para onde ir. Eu não tinha apoio.
com ele. Eu era sozinha. Era eu e ele. Não tinha apoio de ninguém. Então, por isso, hoje eu agiria de uma outra forma, mas naquele momento não tinha apoio de ninguém para eu fazer um boletim de ocorrência contra ele. E eu saberia que também não iria dar em nada. A senhora tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal mantido por Marcos com a garota de programa? Isso teve influência na sua decisão de agir dessa forma aquele dia? Sim, não foi a primeira vez que o Marcos ele me traiu. Em 2010, ele já tinha visto já e-mails dele com uma outra funcionária da IOC. Ele me prometeu que ele não iria mais fazer isso. Na época, eu descobri que eu estava grávida da Helena. Eu imaginava que podia ser tudo diferente. Mas o Marcos ele me humilhou muito com essa moça que ele estava agora. Ele frequentava os mesmos ambientes que eu tinha apresentado, eu havia apresentado para ele. Ele não fazia questão nenhuma de esconder isso de ninguém. Eu estava sendo muito humilhada. E foi isso. A senhora possuía algum tipo de treinamento para o manuseio de armas de fogo? E qual o motivo de manter uma arma dentro de casa? Foi ele mesmo que me ensinou a atirar. Nós frequentávamos juntos o clube de tiro. E era comum a gente manter as armas dentro de casa. Foi nada premeditado. O que levou a senhora a desmembrar o corpo da vítima e a condicioná-lo em malas, anteriormente em sacos plásticos, né? Distribuir os restos mortais do finado em diversos locais? Como eu já falei antes, eu estava muito nervosa, não tive essa intenção. As coisas foram acontecendo. Depois que eu dei o tiro nele e eu vi que ele não estava mais respirando, eu arrastei o corpo dele por 15 metros para a sala, para o quarto de hóspedes. E comecei o desmembramento somente no outro dia, por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Eu fiquei pensando no que eu iria fazer. Como eu disse, eu cheguei, pensei em ligar para a polícia, mas naquele momento foi o que eu fiz. Eu comecei pelos joelhos, porque é onde havia articulação, depois os braços, e coloquei em sacos, em malas, enfim. Durante o inquérito policial, a senhora apresentou várias versões dos fatos. A que deve essa mudança de narrativa? Eu menti, foi difícil para eu aceitar, até mesmo para mim, o que eu tinha feito naquele momento. Eu não aceitava, estava difícil para eu aceitar. Então, não foi que eu fui mentindo. Conforme foi acontecendo, depois eu fui contando, fui tendo calma, fui tendo um raciocínio lógico. Eu estava totalmente desestabilizada, desequilibrada, muito nervosa. Sem mais perguntas, Excelência. Boa noite. Boa noite. Elise, você poderia descrever como era no início o seu relacionamento com o Marcos, como ele se comportava? Nós tínhamos muitas afinidades, por isso que nós se aproximamos. Ele era um cara que me respeitava muito. Eu não tive família, eu não tive pai e mãe. Então, ali, eu tinha tudo com ele. Ele era tudo para mim. Então, ele era um homem perfeito. Ele não se parecia nada com essa pessoa antes do fato, da forma que ele estava me humilhando. É como se ele não se importasse mais comigo. Jamais eu teria me envolvido com ele se eu soubesse a forma que ele era, violenta. Em que momento você começou a perceber mudanças no comportamento do Marcos? Como ele ficou distante? Ele ficou distante, ele chegava tarde em casa, eu não poderia questioná-lo a respeito de nada, tudo que eu falava, ele ficava nervoso.
E aí mulher sabe, eu comecei a perceber. Falei, alguma coisa está errada. Ele não estava mais sendo presente mais com a Helena. Ele não estava mais se importando com a família. Você mencionou que sofreu agressão psicológica e até física. Você pode relatar para a gente uma dessas agressões psicológicas ou físicas que mais chegou a te marcar? Sim. A que mais me marcou mesmo foi no dia que tudo aconteceu, o fato que eu contei para ele que eu havia contratado o detetive, mas eu contei com a intenção que ele fosse mudar. Ele iria falar, eu não vou fazer mais isso. E não, ele deu um tapa no meu rosto. Ele me chamou de vaca, vagabunda. Falou que alguém com a minha... Eu posso falar a forma que ele falou? Ele falou que alguém com a minha reputação esperava o quê? Que eu iria ter um príncipe, que eu só ia arrumar alguém para comer minha buceta. Foi dessa forma que ele falava em relação a mim. Então, eu fui muito, muito humilhada verbalmente, psicologicamente. Eu estava destruída. Estava sem força, assim, eu não reconhecia mais ele. Quando você descobriu as traições, como isso afetou o seu estado emocional e a sua relação com ele? Afetou em tudo. Porque ali, naquele momento, eu estava vendo que eu estava perdendo a minha família. Eu não tinha... Eu queria que a minha filha tivesse um pai presente, mas eu estava perdendo tudo. Então, eu fiquei muito abalada. Durante o período que você se manteve casada, você chegou a ter medo de algum comportamento antes dos fatos? Algum comportamento dele chegou a te dar medo? Sim, eu era ameaçada constantemente. Ele deixava bem claro quão poderoso ele era, que eu não era nada. No dia mesmo do fato, ele falou que era para eu voltar para minha família de bosta e deixar a minha filha junto com ele. Desculpa, eu estou muito nervosa. Na noite dos fatos, o que exatamente aconteceu? Você sentiu em algum momento que a sua vida corria perigo? Sim, enquanto apontava a arma para ele, ele continuava a me xingar. Ele não deixou de ficar alterado. Eu estava realmente correndo perigo ali naquele momento. Ele me agrediu, mesmo eu armada, ele me agrediu, ele deu um tapa no meu rosto. Infelizmente, ali era eu ou ele. Ele estava disposto a isso também. Então, para deixar claro para os nossos jurados aqui, você não teve nenhuma intenção premeditada de tirar a vida do seu marido? Nenhum momento. Não foi premeditado. Então, após o ocorrido, você acabou tomando algumas decisões erradas, como esquartejar o corpo. Você consegue explicar aos jurados o que se passava na sua mente naquele momento? Eu queria só esconder, eu queria que tudo aquilo acabasse, que tudo aquilo ele parasse, que tudo aquilo cessasse. Mas tem coisas que eu vou levar para o túmulo. Só eu e Deus sabe o que eu passava junto com ele dentro daquela casa, a forma que eu era tratada por ele. Você se arrepende do que aconteceu? E se a sua filha pudesse te ouvir nesse momento, o que você diria para ela? Eu acabei com a vida da minha filha. Eu perdi tudo. Eu queria que ela me perdoasse. Eu jamais tive a intenção de matar o pai dela. Eu cresci sem meu pai, eu não queria que a minha filha passasse por isso também. Então, peço perdão para ela. Se eu estiver mentindo aqui, que Deus me castigue da pior forma possível.
E se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito de diferente em relação à sua vida e à forma como ele te tratava, como você lidou com a situação? Eu teria buscado ajuda psicológica, não teria acreditado nele, né? Igual ele falava que eu não era ninguém. Eu tinha uma profissão, eu poderia ter. Só estava muito frágil psicologicamente. É difícil até mesmo para mim, para eu entender realmente tudo onde eu vim parar. Eu acabei com a minha vida, com a minha família. Sem mais perguntas, Excelência. Senhora Elise, por gentileza, muito obrigada pelo seu interrogatório. A senhora pode voltar ao seu lugar. Policial, por favor, conduza. Bem, encerrados o interrogatório, algum requerimento pela acusação? Requerimentos pela defesa? Sem requerimentos? Então, nós passaremos agora aos debates orais. Serão 30 minutos para cada lado. Ok? Com a palavra, a acusação. Boa noite a todos os presentes. Falamos hoje em nome do Ministério Público, eu e os meus colegas. Agradecemos a todos os colegas da defesa, os serventuários, o público em geral, e principalmente ao Conselho de Sentença, que tem uma pesada tarefa hoje aqui. A gente está aqui hoje para julgar um crime que chocou o país, né? Não é só um assassinato simples, foi um crime brutal, frio, premeditado, né? E os senhores hoje, sentados aqui, aceitaram representar a sociedade e fazer justiça. Justiça para todos, não só para quem perdeu a vida. O Ministério Público hoje vai atuar não com vingança, mas com espírito de justiça. E é com base nas provas dos autos, os depoimentos, que vai ficar comprovado e ela será responsabilizada pela atrocidade que cometeu. Senhores jurados, a promotoria hoje, mas principalmente a sociedade, confia nos senhores para fazer esse julgamento. Bom, primeiramente, ao público geral e também aos senhores, que são representantes deles hoje. Essa senhora aqui passa essa imagem de vítima, um aspecto frágil, mas, de forma alguma, o crime que ela praticou pode ser narrado dessa forma. Ela teve todo um preparo, ela teve o tempo de fingir estar tranquila com ele. Ela conseguiu descobrir que ele estava traindo, e não estamos aqui defendendo de nenhuma forma a traição, mas, sim, o crime que ela cometeu. Quem está sendo julgado aqui hoje não é o Marcos, é ela. A atitude do Marcos, como marido, é reprovável, mas a atitude dela, como ser humano, é muito mais reprovável nesse sentido. Ela senta hoje aqui e conta uma história triste, uma versão que, infelizmente, a gente não pode dar essa chance ao Marcos, de que ela foi a vítima dessa situação. Vejamos, ela já assumiu o crime. Ela disse, da forma dela, que contratou alguém para descobrir se ele estava traindo. Ela assumiu ter, naquele dia, discutido com ele, mas as imagens, as provas que o delegado trouxe, estão nos autos, não batem com essa descrição que ela deu aqui hoje. Eu não sei nem como tentar tratar esse fato. Eu queria dizer que seria... Eu não consigo olhar para ela. Eu não sei se vocês conseguem olhar para essa mulher e imaginar o que ela fez. Tão frágil. E ela tentou enganar a todos. Talvez a principal arma que ela usou para cometer esse crime não foi o revólver que ela matou ele, não foi a serra que ela serrou o corpo dele, igual se ele fosse um animal, e que, depois de esconder no corpo e até privar a família, a filha que ela tanto defende aqui, não saberia nem onde está o corpo do pai. E o argumento dela, que ficou com medo de perder a família,
é meio contraditório. Se ela tinha tanto medo de perder a família, porque justamente ela fez algo que levou ela a perder não só a família, mas também a liberdade. É difícil essa situação aqui. Senhores, difícil para mim ter que olhar para ela, mas eu acho que para os senhores aqui até que está fácil tomar essa decisão. As mulheres aqui podem se condoer com a situação dela, por serem mulheres, tentar se identificar, buscar alguma correlação no sofrimento dela, mas pensem que essa mulher sentada aqui poderia ter feito isso com o pai de vocês. Poderia ser hoje filhas dela. Então não se deixem enganar por isso. Senhores, não vou me prorrogar mais nisso. A decisão está fácil. Pode parecer que não. Vocês podem estar pensando um julgamento próprio, que podem mandar uma pessoa para a cadeia por muito tempo, mas os senhores não estão mandando essa pessoa para a cadeia. Os senhores estão dando a justiça que o Marcos merece. Um homem que teve seus erros, sim, mas que não era merecedor desse fim que ele teve. Um fim tão trágico, um fim que ninguém, ser humano nenhum, merece. Senhores jurados, eu peço que votem com raciocínio, com a inteligência, baseado nas provas, mas principalmente votem com o coração. Votem pensando que é muito melhor para a nossa sociedade que pessoas como ela sejam punidas, encarceradas, dentro dos limites da lei. Boa noite a todos. Excelentíssimos senhores jurados, boa noite. Hoje, como representante da acusação, eu venho trazer laudos e elementos técnicos que vão corroborar para que os senhores vejam como esse crime foi cruel, premeditado, como esse crime foi brutal. Tá? Eu vou começar com o laudo balístico. Peço a foto aqui. Ficou comprovado que a arma utilizada por Elise era uma pistola 380, calibre 380, registrada no próprio nome dela. Era uma das 5 armas que ela tinha em seu nome. Segundo os exames periciais, o disparo foi feito a curta distância, a 30 centímetros. Senhores, 30 centímetros. É isso aqui. Tá? Não tem como ela estar discutindo com alguém a 2 metros de distância e a arma ter encostado na cabeça a 30 centímetros. O disparo do projétil foi de cima para baixo. 30 centímetros de cima para baixo. Elise tem 1,65 m. Marcos era 20 centímetros maior que ela. Não teria como, senhores, uma mulher de 1,65 m, com 50 quilos, executar um disparo de cima para baixo em uma pessoa de 1,80 m. Se essa pessoa não tivesse acuada, se essa pessoa não tivesse com medo, se essa pessoa não tivesse sendo surpreendida. Esse disparo de 30 centímetros que eu estou dizendo para os senhores, eles estão nos laudos periciais. Eu não estou aqui inventando. Ele foi feito a curta distância, queima-roupa. Inclusive, foi deixada uma marca que se chama zona de tatuagem, que é uma marca, por favor. Senhores, observem. O tiro foi dado de cima para baixo, e aquela marca escura, a gente chama de zona de tatuagem, que é a marca da pólvora. Não tem como um disparo desse, a longa distância, ficar com essa marca, porque essa é a marca da pólvora do projétil. Então, pelos laudos, foi disparado a 30 centímetros, desfazendo mais uma vez a narrativa mentirosa da defesa. Senhores, olhem para essa mulher e não a vejam como vítima.
A vítima aqui, no caso, é o senhor Marcos, que foi surpreendido com um tiro a queima-roupa. Marcos foi pego de surpresa. Isso eu posso provar com os senhores pelo laudo. Geralmente, quando a gente se assusta com algo, qual é a coisa mais comum que o ser humano faz? É se encolher. Então, uma pessoa de 1,65 m, o que ela faria? Ela não ia subir numa cadeira para atirar nele. Ela o assustou com essa arma e ele se encolheu, Marcos se encolheu e o tiro foi efetuado. Então, senhores, vejam, não houve confronto, não houve luta, não houve discussão. Houve uma emboscada. Elise fez uma emboscada para Marcos. Esperou ele descer, pegar a pizza, subir e o emboscou com um tiro da 380. E, pasmem os senhores, não ficou só nisso. Depois desse tiro, Elise não fez como qualquer pessoa. Se apavorou, ligou para a polícia, ligou para a emergência. Não, senhores. Ela pegou uma faca, ela pegou essa faca de corte preciso e esquartejou o pai da pequena Helena. Ela esquartejou o marido. E ainda tem mais. No laudo, a causa-morte é traumatismo craniano encefálico causado por objeto pérfuro-contundente, o projétil, associado, pasmem, à asfixia por sangue. Existia sangue no pulmão do Marcos. Esse sangue foi motivo de aspiração. Ele ainda tinha alguns sinais vitais quando Elise o decapitou. Peço que prestem atenção na frieza com que foi executado esse crime. Posterior a isso, ela ainda, com toda frieza, entra em contato, após cortar o seu marido, dilacerar o pai da sua filha, ensacá-lo, jogar pedaços dele como se fosse lixo. Ela ainda entra em contato com a família e, de forma dissimulada, de forma totalmente dissimulada, Elise mostra-se preocupada, Elise manda e-mails como se fosse Marcos para acalmar a família, tentando, de todas as formas, tirar a sua culpa do crime. Elise sabia muito bem o que ela estava fazendo. O conjunto de laudos técnicos que eu mostrei aqui para os senhores mostra a frieza, mostra que o disparo foi intencional, que o corpo foi esquartejado e que ela tinha total controle das suas emoções. Peço à Justiça. Muito obrigada. Boa noite, senhoras e senhores jurados. Estamos aqui hoje em busca da justiça. E a justiça começa com a verdade. Estamos diante de um dos crimes mais friamente calculados e cruéis dos últimos tempos. Elise, aqui presente, matou o seu marido, Marcos, com a frieza que todo mundo conseguiu ver aqui, diante dos laudos da minha colega. Não foi um crime por impulso, não foi um crime de desespero. Foi um crime meticulosamente calculado e planejado. A partir do momento que ela comprou a serra elétrica, comprou malas novas, mesmo dizendo que sempre viajava, mesmo dizendo que era para abrir vinho, não foi aberto vinho com aquela serra. A arma que foi usada no crime, pasmem, ele que deu de presente para ela, porque ela disse que precisava de uma arma para proteção pessoal.
mas ela não estava se protegendo. Ela usou a mesma arma para matar a pessoa quem ela disse que amava. Que amor é esse, senhoras e senhores? Esse é um amor verdadeiro? Ou é aquele amor cujo dinheiro fala mais alto? Ela estava com medo de perder a vida boa que ela tinha. Ela veio de uma cidade de interior. Ela foi garota de programa. Ela viu o sofrimento que ela passava quando ela exercia essa função dela. Você acha mesmo que uma pessoa dessa queria perder a mordomia toda que tinha? Não, senhoras e senhores. Quem é que gostaria de perder? Em nenhum momento ela foi lá e procurou a justiça. Ela, em nenhum momento, falou para alguma pessoa mais próxima dela que sofria ameaça, que ele abatia, que ele ameaçava ela de qualquer forma. Ela não tem como provar que ele fazia isso, senhoras e senhores. Ela não tem testemunhas que comprovem isso que ela está falando. É muito fácil uma pessoa chegar e falar: sim, ele me agredia, mas cadê a prova? Como ela pode provar? Ela não pôde provar. Então, senhoras e senhores, peço para vocês que olhem esse crime não como um crime de sentimento, motivacional, porque, ai, coitada, eu sofria muito. Não, ela não sofria. Ser traída, ok, foi um sofrimento? Sim. Ele fez certo? Não, não fez. Foi mau caráter? Sim, foi. Mas a vítima aqui é ele, senhoras e senhores. Ele é a vítima. Ele levou um tiro. Ele que foi esquartejado. E a família dele? Em nenhum momento ela pensou na filha que ela tem com ele. Aí, chorando, faz todo o teatro, faz aquele drama. Coitada dela. Se ela pudesse, realmente, será que ela mudaria? Ou será que ela pensaria um pouco mais para fazer de outro jeito? Mas que ela faria, senhoras e senhores, isso o Ministério Público não tem dúvidas. Ela faria novamente, cometeria o mesmo crime novamente. Talvez com mais frieza do que foi esse. Só faltou a oportunidade. Então, senhoras e senhores, peço justiça por Marcos, peço justiça pela família de Marcos, peço justiça pela filha de Marcos, que, além de ter ficado sem pai, ficou sem mãe também. Porque a mãe, em nenhum momento, pensou na filha. A mãe diz que tinha muito amor pelo marido. Mas que amor é esse? Ele foi buscar uma pizza para os dois jantar. Ela não pensou nisso. Ela não pensou em divórcio. Ela não pensou em sentar e conversar. Ela simplesmente fez. Foi só isso que ela fez. Então, senhoras e senhores, hoje vocês são a voz de Marcos. Vocês representam a sociedade diante de um crime brutal. Um crime que não pode ser tratado como tolerância, justificativas emocionais ou desculpas sentimentais como ela fez. Não podemos normalizar um assassinato em resposta da frustração. Se aceitarmos a mágoa como desculpa para matar, aceitarmos a dor como permissão para esquartejar, estaremos abrindo espaço para a barbárie. Por isso, com base na verdade dos fatos, nos elementos da investigação e nas leis que nos regem, o Ministério Público pede a condenação de Elise Matsunaga por homicídio qualificado. Essa é a resposta que a justiça exige. Essa é a resposta que a sociedade exige. Essa é a resposta que a memória de Marcos merece. Que se faça justiça. Muito obrigada. Boa noite, senhores e senhoras jurados. Hoje, nós estamos diante de um crime que não apenas
ceifou a vida de Marcos Matsunaga, mas um crime que também dilacerou uma família, deixou uma filha órfã e chocou profundamente a sociedade brasileira. Marcos, um homem de 42 anos, foi brutalmente assassinado por sua esposa em maio de 2012. Não foi um simples disparo. Não foi um impulso incontrolável, mas sim um ato deliberado, um ato consciente e um ato cruel. Ela atirou na cabeça de seu marido, esquartejou o corpo em diversos pedaços e tentou ocultar o crime de forma meticulosamente pensada. Ela teve tempo para refletir, ela teve tempo para desistir, mas optou por seguir com seu plano macabro, organizando malas, limpando a cena do crime e descartando os restos mortais de seu marido em locais diversos, dificultando assim a identificação e atrasando também as investigações. Senhores, esse não é um crime cometido, como diz a defesa, sob violenta emoção. Esse é um crime cometido com frieza, com cálculo e desprezo pela vida humana. Elise não apenas matou um homem, ela arrancou de uma criança inocente o direito de crescer com o pai. Uma menina de apenas 1 ano de idade que jamais entenderá por completo o que aconteceu, mas que carregará com fardo marcado por este ato cruel. Isso não pode ser ignorado. A dor dos pais, a dor dos amigos, a dor da família de Marcos e também da própria filha é uma dor permanente. Essa dor não tem atenuantes. Essa dor, ela não tem remissão. Senhores jurados, é fundamental que, neste momento, os senhores compreendam a sequência dos fatos. Após cometer homicídio, Elise não procurou socorro. Elise não chamou a polícia. Nem demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Ao contrário, novamente, ela agiu com controle e sangue frio. Ela embalou o corpo esquartejado em malas, pegou um carro, viajou até o interior do estado, acreditando que jamais seria descoberta. Isso não é desespero. Isso é ocultação premeditada. Este homicídio não é apenas um homicídio simples. Ele carrega todos os elementos que configuram as qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Motivo torpe. Elise matou, sim, por ciúmes. Elise matou por dinheiro. Meio cruel. Após atirar em Marcos, Elise esquartejou o corpo, demonstrando desumanidade e frieza durante o crime.
recurso que dificultou a defesa da vítima. Marcos foi surpreendido com um tiro sem qualquer chance de reação. Isso trata de um ataque covarde, sem oportunidade de defesa para a vítima. Sobre o homicídio privilegiado alegado pela defesa, que eles irão alegar que Elise agiu sob violenta emoção, baseado no parágrafo 1º do artigo 121, e essa tese ela não se configura diante dos fatos. A violenta emoção, ela exige provocação injusta da vítima, imediata, sem tempo de reflexão. Mas aqui, senhores, há tempo. Aqui há tempo. Há tempo de planejar. Há tempo de limpar. Há tempo de esconder. Há tempo de tentar fugir. Doutor, 4 minutos. O que há aqui é deliberação. E deliberar é escolher. É escolher. E Elise, sim, escolheu. Ela escolheu matar. Por isso, o homicídio privilegiado não se aplica também neste caso. Senhores, Elise reconfessa. Ela planejou, ela executou, ela esquartejou e tentou ocultar o crime. O que estamos julgando aqui não é apenas um homicídio. É uma demonstração de desprezo pela vida humana. Uma violação brutal dos direitos humanos. A justiça, nesse momento, precisa ser clara, precisa ser firme, precisa ser responsável. Não podemos minimizar ou romantizar este crime. Não há espaço para concessões diante tamanha frieza, diante tamanha crueldade. Senhores jurados, ao responderem aos quesitos do artigo 483 do CPP, peço que decidam e considerem, primeiro, quanto à materialidade do fato. O crime ocorreu? Sim. A defesa também irá reconhecer que o crime ocorreu. Segundo, quanto à autoria ou à participação, ela matou Marcos? Sim. Elise reconfessa. A defesa também irá reconhecer a autoria. Terceiro, a acusada deve ser absolvida? Não. Respondam não. Não há justificativa para absolvição diante tamanha crueldade. Quarto, existe a causa de diminuição de pena alegada pela defesa? Não. Não existe causa que se aplica em diminuição de pena. Por isso, o homicídio privilegiado também não se aplica neste caso. A juíza, posteriormente, irá explicar aos senhores como é que os senhores irão votar perante cada qualificadora. Mas o Ministério Público adianta desde já que vocês reconheçam que Elise matou por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Senhores jurados, a justiça não pode ser cega à dor das vítimas. Não podemos permitir que a frieza e a crueldade sejam minimizados. Este é o momento de afirmar que a vida humana é sagrada e que ninguém
tem o direito de tirá-la impunemente. Obrigado. Sem mais. Obrigada, acusação. Agora, com a palavra, a defesa, também com 30 minutos para suas explanações. Contando a partir de... Só um minutinho. Contados a partir de agora. Boa noite, senhora meritíssima. Boa noite, senhores colegas do Ministério Público. Boa noite, senhores jurados. Boa noite a todos aqui presentes. Meritíssima, eu peço licença para iniciar os meus trabalhos. Senhores jurados, como vocês puderam ver, houve mais insultações à ré do que esclarecimentos. O próprio Ministério Público se contradisse quando eles apresentaram a faca como material que Elise usou para esquartejar e depois acusou-a de ter premeditado o crime simplesmente porque comprou malas e uma serra elétrica. Como que eles podem provar a premeditação diante disso, sendo que o material que eles usaram para a acusação nem foi usado? Senhores jurados, estamos aqui hoje presente diante de nós, não é mais um caso criminal. É um retrato doloroso das contradições humanas, da tragédia doméstica, do colapso emocional de uma mulher que, antes de ser autora de um crime, sofreu inúmeras traições e abusos. Abandono afetivo, humilhações, agressões físicas, morais e psicológicas. É fácil acusar quando a gente não está na pele de um ser humano, porque ela é um ser humano. Como pode dizer que ela foi fria? Ela foi chegada ao seu limite. Quantos de nós aqui não agimos por impulso num momento de nervoso? Elise não é um monstro, é uma mulher. É uma filha que foi criada sem o pai, unicamente pela mãe, que trabalhava como empregada doméstica numa cidade no interior do Paraná. Ela superou uma infância difícil, estudou, se tornou técnica em enfermagem e, mais tarde, bacharel em Direito. Ela lutou. Ela lutou como tantas brasileiras para conquistar a dignidade. E foi nessa busca por dignidade, ainda que pelas margens da sociedade, que conheceu Marcos Kitano Matsunaga. Um homem poderoso, rico, influente, que, ao encontrá-la, não a libertou. Não da vida que julgaram aqui que ela tinha. Ele se apropriou dela, porque era assim que ele fazia com todas as mulheres que passavam pela frente dele. Elise não foi a única. Ele fazia isso com a esposa anterior dele. Ele era um homem sensível, frio. Ele sim era frio. A relação que começou com promessas de amor e futuro desmoronou rapidamente diante de recorrentes traições e mentiras. Ela estragou o lar? A família? Vejam, quem começou com essa história? Analisem bem. Elise não foi apenas maltratada, não apenas sofreu traições, mas ela foi manipulada, silenciada e desvalorizada como esposa e como mãe. Vocês ouviram o depoimento da babá. Como Elise era como mãe, ao contrário de Marcos. Nunca foi um pai presente. E o irmão dele ainda teve coragem de taxar ele um santo. Aonde? Pela ordem, silêncio. A babá ajudou ela em todo o processo de premeditação do crime. A babá foi quem ligava para Elise. Então, o Ministério Público, a babá não está sendo acusada aqui. Ela é testemunha. A babá, não adianta falar da babá. A babá foi Vamos quem seguir ajudou a babá. Meritíssima, eu estou dando meu discurso diante do que foi ouvido aqui no tribunal. Doutora, eu estou falando, se a senhora não deixar falar, eu vou dissolver esse conselho sem ver.
Obrigada. Vitor, o vídeo, por favor. Na noite de 19 de maio de 2012, Elise não agiu com frieza. Agiu sob intenso abalo emocional. Porque ela tinha em mãos a prova concreta de que Marcos a traía nos mesmos ambientes que eles frequentavam, no mesmo ambiente degradante que um dia ela foi explorada. Depois disso, ou melhor, diante disso, após uma intensa discussão, onde mais uma vez Elise foi agredida moralmente, psicologicamente e fisicamente, né? Porque como o Ministério Público pôde alegar que ela preparou uma emboscada para Marcos, se quando ela mencionou que havia descoberto a traição, começou a discussão. Ela não esperou ele adentrar o apartamento e atirou nele de surpresa. Não foi assim que aconteceu. Elise cometeu o fato num ato extremo de descontrole. Infelizmente, depois se arrependeu. Não estamos negando a autoria. Estamos pedindo compreensão, justiça. Que se entenda que o crime não nasceu do ódio puro. Nasceu da dor de uma mulher que sofreu e que foi traída. Não nasceu de um coração cruel. Porque Elise era uma esposa ocupada, uma esposa que amava o seu marido e que sonhava com uma família, o que ela nunca teve na sua infância. Ela tentou fazer daquele lar um lar que ela sempre sonhou ter na sua infância, mas, infelizmente, ela não teve. Esse fato não aconteceu de um coração cruel, mas sim de uma alma que estava em estilhaços. O papel dos senhores hoje não é julgar um ato, mas compreender uma história. Uma história que não começou de um tiro. Não foi assim que começou essa história. Elise deve responder sim pelos seus atos, mas na medida da humanidade, não da vingança, como parece querer o Ministério Público. Não com o peso de uma sociedade que julga sem ouvir, mas com a serenidade de quem realmente busca, de fato, a verdade. Por isso eu estou aqui diante de vocês, não apenas como uma advogada de defesa, mas como uma defensora incansável, e com a convicção de que cada julgamento exige coragem, equilíbrio e humanidade. Acima de tudo, humanidade. Estamos diante de Elise Araújo Kitano Matsunaga, uma mulher traída, humilhada, ameaçada, levada ao seu limite emocional por um homem que não apenas a enganou, mas que no auge da sua arrogância e prepotência, achou que poderia destruir uma mulher, uma mãe, uma esposa, poderia jogá-la lá embaixo, como se ela fosse um lixo, e sem que isso jamais tivesse consequências. Ele achou que ele podia se livrar dela. E aí vinha outra, e ele faria o mesmo. E assim, consequentemente, a história ia se repetir várias e várias vezes. Porque mulher, para ele, era como um objeto descartável. Sim, senhores, a Elise matou. Isso não está em discussão. Ela confessou desde o início, de maneira espontânea, coerente e colaborativa, e jamais negou os fatos. Elise jamais negou os fatos. E essa postura digna, senhores jurados, deve ser levada em consideração. Está na lei. Está previsto diante do artigo 65, inciso 3º, a linha D,
A confissão espontânea como atenuante da pena. Está previsto, senhores, perante a lei, que a confissão espontânea ela deve ser motivo de diminuição de pena. Isso não há dúvidas de que foi o que ela fez. O homicídio privilegiado, eu peço sim que os senhores considerem. Elise agiu sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação. Porque após ela dizer para Marcos que ele havia sido desmascarado e que ela havia descoberto toda a traição, ele não parou. Ele a ofendeu, ele a desmereceu, ele a agrediu. E de que valeria Elise ligar para a polícia? Como ele mesmo disse, com os advogados que a empresa dele tinha, ele poderia conseguir o que ele quisesse facilmente. Como que essa mulher conseguiria se defender se ela estava sozinha? Ela foi traída, sim. Mais do que isso, ela foi ameaçada de perder a guarda da própria filha, de ser enviada de volta à sua cidade de origem. E, mais uma vez, eu volto a dizer, como se fosse um objeto descartável. O que é para uma mãe saber que vai perder o filho? Quantas mães não tem aqui? O que uma mãe não faria por um filho? Uma mãe mataria, sim, por um filho. Ela daria a vida. E foi o que Elise fez. Quando ela disse para Marcos que descobriu a traição, ela esperou que ele pedisse perdão, que ele pedisse desculpa e jurasse amá-la, e que jamais cometeria esse erro novamente. Eu acho que é o que toda mulher esperaria após descobrir a traição de um marido. Mas não foi isso que Marcos fez. Marcos, ele foi prepotente e a enfrentou, a insultou. No auge da humilhação, da decepção, da raiva e da mágoa, Elise cometeu o fato. Não foi um crime premeditado. Foi um ato desesperado, movido pela dor profunda de ver a vida desmoronar diante dos seus olhos. Vida essa que ela sempre sonhou em ter com a sua família. Ela lutava. Ela era paciente, como nós ouvimos aqui, calma até demais. Mas, senhores, tudo tem um limite. A lei também prevê esse exato cenário diante do artigo 121, parágrafo 1º. Se o crime ocorre sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, porque foi o que Marcos fez. Ele a provocou, ele a desmereceu, ele achou que ela não teria coragem de fazer nada. Senhores, se o crime ocorre sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, a pena deve ser reduzida. Ela deve. Porque nem a justiça ignora a alma humana. A acusação tenta pintar Elise como uma assassina fria, calculista, como se tivesse cometido o crime por motivos vis e calculado, planejado tudo nos mínimos detalhes. Mas será que isso corresponde à realidade? Vejam bem, Elise teve dinheiro para contratar um detetive. Vocês acham que ela não teria dinheiro para contratar um matador que pudesse, sei lá, encenar um assalto seguido de morte? E que talvez ela nem fosse descoberta? Vocês acham mesmo que se ela tivesse premeditado tudo isso, ela teria matado Marcos no apartamento em que ela vivia com a família, com a sua própria filha? Sendo que era um condomínio de classe alta, rodeado por câmeras por todo lado. Tudo era filmado. Tudo que entrava e saía, todos que entravam e saíam. Será que Elise teria deixado tantos rastros assim? Motivo torpe? O Ministério Público diz que o motivo foi torpe? Ora, mas a vingança por traição conjugal, quando nasce de uma dor real,
não é vil, não é criminoso. O próprio STF decidiu que a vingança por si só não configura motivo torpe. Então, alguém aqui deve estar enganado, não é mesmo? Ainda mais quando a vítima da traição foi agredida, ameaçada, por quem deveria protegê-la. Se Marcos estivesse vivo, pare e pense, quem seria a vítima? A vítima seria Elise, por tudo que ela já passou nas mãos daquele homem. O meio cruel. A acusação também insinua que houve sofrimento desnecessário. Mas não há prova de que a vítima estivesse viva no momento do esquartejamento, pois a perícia não é conclusiva. A perícia não é conclusiva, meritíssima. Obrigada. A perícia não é conclusiva. A segmentação do corpo, embora tenha sido muito chocante, aconteceu após a morte de Marcos, num momento de desespero e de pânico. Senhores, a dor da vítima foi a dor de um único tiro, um único disparo. E para haver meio cruel, exige-se sofrimento consciente, o que não foi comprovado de forma alguma. Quanto à impossibilidade de defesa, eu volto a lhes dizer que naquela noite houve discussão, houve tensão e houve agressão física mútua. Não foi um ataque surpresa. Elise não ficou escondida, não ficou de tocar esperando que Marcos adentrasse o apartamento e atirasse nele pelas costas. Não foi isso que ela fez. Não houve emboscada, não houve traição, muito menos dissimulação. A arma estava carregada sim, como é comum na casa de um atirador fanático, como era Marcos, ter armas carregadas por todos os cômodos da casa escondida. Isso não prova premeditação do crime. E muito menos impossibilidade de defesa. A vítima sabia que estava em confronto e continuou insultando, continuou provocando. Elise ocultou sim o cadáver, mas fez isso no momento de pânico, temendo o peso da justiça, temendo perder a filha para uma família poderosa e não a vê-la nunca mais. Não houve dolo de impedir a investigação. A própria Guarda Civil falou que, ao tentar esconder os sacos de lixo com folhas e galhos, foi percebido que isso foi feito num momento de desespero. Elise não fugiu, ela não construiu um álibi falso e confessou espontaneamente a sua culpa. Sua atitude deve ser compreendida à luz do medo e não da frieza. Senhores, esse não é um julgamento de moralidade. Não estamos aqui para julgar a forma como Elise lidou com o adultério. Estamos aqui para aplicar a justiça, aplicar a lei com isenção e justiça. Elise não é uma santa. E nunca alegamos que fosse. Elise é uma mulher que sofreu, que errou, que se desesperou, que agiu num momento de descontrole extremo, pois ela estava sozinha. Ela não tinha ninguém a que recorrer. Ela não tinha ninguém que a desse conselhos e que a ouvisse ou que ficasse do lado dela diante de todos os abusos, humilhações e agressões que ela sofria de Marcos.
Por isso, senhores, eu lhes peço, em nome da justiça, que considerem o homicídio privilegiado. Eu peço, em nome da justiça, que afastem as qualificadoras indevidamente imputadas. Peço que vocês considerem a confissão espontânea dela como diminuição da pena. E que julguem com justeza, não com sede de vingança, não com sede de sangue. Porque a verdadeira justiça, senhores, não é aquela que grita, mas é aquela que ouve e compreende. Muito obrigada. Sem mais palavras, meritíssimo. Encerrados os debates, nós passaremos, então, à votação. Esse momento é o momento em que os jurados deverão realizar todo o processo de votação dos quesitos, mas antes eu preciso passar os quesitos para a acusação e para a defesa, para verificar se está tudo em ordem, se seriam esses mesmos os requisitos, onde nós temos a qualificadora, todas as 3 qualificadoras, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e pela defesa, a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado previsto no artigo 121, parágrafo 1º. No protocolo de um tribunal do júri, é comum que os jurados, juiz e promotor, sejam conduzidos à sala especial. Mas, por se tratar de uma dinâmica extremamente importante, nós realizaremos a votação aqui. Entretanto, os senhores jurados receberão cédulas, 2 cédulas, uma sim e uma não, todos os senhores. E, conforme eu for explicando cada uma das votações, como é que os senhores devem votar, os senhores, sem que ninguém observe, os senhores façam as suas escolhas. A escrevente vai passar com a caixa com a resposta, e os senhores vão depositando a resposta que os senhores escolheram. Após, vai passar ao oficial de justiça recolhendo os descartes, que são as outras respostas que os senhores não vão utilizar. Entenderam? Ok. Então, oficial e escrevente, por gentileza, os senhores podem fazer as entregas. Lembrando que as respostas com maioria de votos, né, são as respostas, então, que serão votadas. Naquele momento, nós paramos a votação. Então, se eu tiver 4 sim ou 4 não, eu encerro a votação e passo para o próximo quesito. Compreenderam? Vocês querem? Lembrando que os senhores jurados não podem se comunicar. Confiram, por gentileza, a cédula, se todos estão com uma sim e uma não. E, nesse momento, eu peço para que os senhores julguem de acordo com tudo aquilo que foi abordado hoje aqui, de acordo com as provas, mas, principalmente, de acordo com a convicção dos senhores. Ok? Nós podemos iniciar? Ok, na quesitação? Bem, então, nós vamos iniciar aqui com o primeiro quesito a ser analisado, que é a materialidade do fato. O que isso significa? Os jurados precisarão votar se eles reconhecem que o Marcos foi morto. Então, tanto a acusação como a defesa desejam que os senhores respondam que sim, porque, de fato, o Marcos morreu. Ok? Os senhores, então, podem escolher as suas respostas, a resposta definitiva, a escrevente vai passar com a caixa e os senhores vão depositando as respostas corretas, que os senhores consideram como corretas. Podem votar. Ok, escrevente pode trazer aqui para que a gente faça a conferência, enquanto a oficial de justiça vai passando, recolhendo os descartes. Primeira resposta, sim.
Segunda, sim. Três, sim. E 4, sim. Então, nós temos a maioria, levando em consideração que são 7 jurados, então, a maioria, 7, nós encerramos aqui. Então, nós tivemos aqui 4 sim, os jurados reconhecem, então, a materialidade. Pode voltar novamente. Passem agora, novamente, as 2 respostas para os jurados, que nós vamos avaliar o segundo quesito. Pronto? Os senhores jurados confiram se estão com as 2 respostas, um sim e um não. Podemos começar? Em relação ao segundo quesito, ele diz respeito à materialidade do fato. Nós queremos saber se o jurado reconhece que Elise Matsunaga foi a autora do disparo que causou a morte da vítima. Então, tanto a acusação como a defesa desejam que os senhores respondam sim, tendo em vista que a própria autora confessou parcialmente. Podem iniciar a votação. A oficial pode passar recolhendo o descarte. Primeiro, sim. Segundo, sim. Terceiro, sim. Quarto, sim. Então, por maioria, os jurados reconhecem a autoria do crime para Elise Araújo Kitano Matsunaga. Podem recolher e distribuir novamente aos jurados. Agora nós vamos passar à votação, que é extremamente importante, que é o quesito número 3. A pergunta é, de acordo com tudo aquilo que foi observado aqui, os senhores jurados absolvem a senhora Elise Araújo Kitano Matsunaga? A acusação deseja que os senhores respondam que não. A acusação deseja que os senhores respondam que sim. Os senhores estão prontos para votar? Conferiram as respostas, se receberam um sim ou não? Podem iniciar entenderam, né? A acusação deseja que os senhores respondam que não devem absolver a Elise, enquanto que a defesa deseja que sim, que ela seja absolvida. Então, agora os senhores podem iniciar a votação. Não. Segundo, não. Terceiro, não. Quarto, não. Então, os senhores jurados reconhecem que a senhora Elise Araújo Kitano Matsunaga não deve ser absolvida. Ok? Agora, nós passaremos, então, à análise da causa de diminuição de pena, que é o quesito número 4. Aí eu quero que os senhores observem que a tese de defesa é a tese de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Se os senhores reconhecerem o homicídio privilegiado, a senhora Elise ela terá uma causa de diminuição de pena e isso irá reduzir a sua pena. Okay? Se os senhores entenderem que ela agiu sob o domínio de violenta emoção, os senhores votem sim, de acordo com o desejo da defesa, enquanto que os senhores entenderem que ela não agiu sob o domínio de violenta emoção e não reconhecerem a causa privilegiadora que traz essa diminuição de pena, então os senhores deverão responder não, como quer o Ministério Público. Os senhores entenderam? Todos com as 2 respostas? Prontos para votar? Podem votar. Primeiro, sim. Segundo, não. Sim.
Então, são 2 sim e 1 não. 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 Sim. E agora a gente tira o último, que é decisivo. Vamos lá para o último. Não. Assim, nós passaremos, então, à análise das qualificadoras. Ok? Então, os jurados não reconhecem o homicídio privilegiado. Nós passaremos agora à análise das qualificadoras. Assim, o quinto quesito seria se os jurados reconhecem que houve um motivo torpe. O que seria o motivo torpe? O jurado reconhece que a senhora Elise ela teria cometido o homicídio motivado pela vingança e pelo interesse no seguro do senhor Marcos. Se os senhores entenderem que ela, de fato, realizou o crime motivada pelo motivo torpe, porque realmente ela estava com o intuito de se vingar, os senhores votem sim. Aí os senhores reconhecem a qualificadora. A defesa deseja que os senhores reconheçam que não houve esta qualificadora. Ok? Os senhores estão prontos? Então, para a primeira qualificadora. Aqui. Sim. Primeiro, sim. Segundo, sim. Um, não. Sim. Sim. Então, aqui nós já temos a maioria. 4 sim e 1 não. Ok? Com isso, então, houve o reconhecimento da primeira qualificadora. Agora, elas vão entregar e nós vamos passar a análise da segunda qualificadora, que é o meio cruel. Ok? De acordo com a acusação, eles desejam que os senhores reconheçam que houve, de fato, a qualificadora do meio cruel, tendo em vista que o senhor Marcos teria sido esquartejado quando ainda estava vivo. A defesa, por outro lado, conseguindo que ele já estava morto, então, que essa qualificadora ela não deveria ser reconhecida. Confiram as suas cédulas. Primeira, sim, para a qualificadora de meio cruel. Segunda, sim. Terceiro, sim. Quarta, sim. Então, também temos a segunda qualificadora meio cruel. Agora, nós passaremos à análise da última qualificadora, que é o recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, nós queremos saber se os senhores jurados reconhecem que a Elise utilizou o recurso que dificultou a defesa da vítima quando ela atira e o senhor Marcos não teve oportunidade de se defender. Então, a acusação deseja que os senhores votem sim pelo reconhecimento dessa qualificadora, enquanto que a defesa deseja que os senhores não reconheçam essa qualificadora. Vamos lá, então, para a última qualificadora relacionada com o homicídio. Aqui nós vamos encerrar a votação em relação ao homicídio. Lembrando que nós temos ainda que apurar um outro crime conexo, que é a ocultação de cadáver, a ocultação ou destruição de cadáver, para que seja votado também. 1 sim, 2 sim, 3 sim. 4 sim. Então, os senhores jurados reconhecem também que houve o homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, nós passaremos, então, à análise do segundo crime imputado à senhora Elise, que é a ocultação e destruição e ocultação de cadáver. Podemos iniciar. 1 sim. 2 sim. 3 sim. 4 sim.
Assim, então, a senhora Elise Araújo Kitano Matsunaga também foi condenada aqui por ocultação e destruição de cadáver. Ok? Então, nós encerramos a votação e, neste momento, nós passaremos à leitura da sentença. Então, eu peço aos senhores para que todos fiquem de pé, e a senhora Elise também aqui na frente, para a leitura da sua sentença. Trata-se de ação penal submetida ao Tribunal do Júri da Comarca de Presidente Epitácio, em que figura como ré Elise Araújo Kitano Matsunaga, acusada dos crimes de homicídio qualificado nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, e destruição e ocultação de cadáver previstos no artigo 211 do Código Penal. Submetida ao julgamento deste Conselho de Sentença, os jurados, por maioria de votos, reconheceu que a acusada praticou o homicídio de Marcos Kitano Matsunaga, o que o fez por motivo torpe relacionado a desavenças conjugais e interesses patrimoniais, utilizou de meio cruel, dado o esquartejamento do corpo ainda no contexto de homicídio, lançou mão do recurso que dificultou a defesa da vítima ao surpreendê-la com disparo de arma de fogo a curta distância. E, por fim, destruiu e ocultou o cadáver com o intuito de dificultar a descoberta do crime e sua responsabilização. Diante da soberania da decisão deste Conselho de Sentença, passa a dosimetria da pena. Na primeira fase, considerando a culpabilidade da ré, que agiu de forma premeditada e com requintes de frieza, os antecedentes criminais, embora favoráveis, e a sua conduta pessoal, ainda assim, evidenciam agravantes específicas, mas nas circunstâncias em que o crime aconteceu são extremamente graves, dada a execução cruel e o impacto causado na família da vítima e também diante de toda a sociedade. Assim, fixo a pena base em 18 anos de reclusão. Na segunda fase, não há agravantes a serem reconhecidas e presente a atenuante da confissão parcial. Assim, reduzo a pena a 17 anos de reclusão. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, a pena definitiva pelo homicídio qualificado é de 17 anos de reclusão. Em relação à destruição e ocultação de cadáver previstas no artigo 211 do Código Penal, na primeira fase, em relação à pena base, as circunstâncias demonstram especial reprovabilidade, pois a ocultação do cadáver foi feita de modo meticuloso e com desmembramento e dispersão do corpo em diferentes locais. Assim, a pena base fixada será de 2 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, presente a continuidade delitiva entre os atos de ocultação e destruição no mesmo contexto fático, mas será analisada na terceira fase. Mantém-se, assim, a pena. Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva do artigo 71, caput do Código Penal, entre os atos de destruição e posterior ocultação dos restos mortais, aplico causa de aumento de pena em 1/6, pena aumentada para 2 anos e 11 meses de reclusão. Ante o exposto, e com base na decisão soberana deste júri, condeno a senhora Elise Araújo Kitano Matsunaga a pena de reclusão de 17 anos em regime inicial fechado pelo crime de homicídio qualificado, com as penas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal. A pena também de 2 anos e 11 meses de reclusão, também em regime fechado pelo crime de destruição e ocultação de cadáver, previstos no artigo 211 do Código Penal, combinados com o artigo 71 do mesmo diploma legal. Assim, totaliza-se a pena de 19 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado. Nos termos da Lei de Execução Penal, caberá ao juízo das execuções avaliar eventual progressão de regime observados os requisitos legais. Assim, publique-se, registre-se e intime-se. Recursos pela acusação? Recursos pela defesa? Sim? Ok, então, gostaria de agradecer aos membros deste Conselho de Sentença. Os senhores cumpriram a sua missão. Gostaria de agradecer a todos os presentes e dou por encerrada essa sessão do Tribunal do Júri. Muito obrigada.